Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai fazer um comparativo entre a Suzano, a Klabin e iremos falar também um pouquinho sobre a Irani. Mas basicamente o meu ponto de vista aqui nesse vídeo é que a Klabin a tem fortes tendências a se parecer muito com a Suzano daqui a alguns anos. Uma empresa deste mesmo segmento que pode vir a surpreender nos próximos anos, tá certo? É a Irani, para você que deseja ter uma carta na manga ali de uma empresa deste mesmo segmento para estudar, acompanhar e quem sabe eventualmente investir. No meu ponto de vista, isso não é nenhuma recomendação, seria a Irani. Mas vamos dar uma olhada aqui. Eu que já falei bastante bem da Klabin em vários vídeos passados há bastante tempo. Eu não estou aqui, tá, para xingar a Klabin agora, vou apenas dar o meu ponto de vista. Mas antes disso, vou te convidar a dar uma olhada em nosso canal. A gente está com a meta de bater 1.000 inscritos, tá? Falta pouco mais de 300 inscritos, a gente vai chegar lá. Se você tiver interesse, dá uma olhada nos outros vídeos, tem bastante conteúdo legal aqui. Mas vamos voltar. Um outro ponto que eu queria comentar já inicialmente é o Ibovespa caindo, né? Fazendo aquilo que eu tinha comentado alguns dias atrás, o Ibovespa que bateu a marca lá dos 134 mil pontos, agora já está chegando nos 130 mil pontos, e esse movimento é natural. Em contrapartida, você percebe que a minha carteira aqui, você percebe que essa carteira que eu também apresento aqui no canal, ela se mantém em alta, tá certo? Porque são empresas fortes, empresas boas que ficam acima de qualquer especulação do mercado, ficam acima de qualquer movimento do mercado. Ainda que o mercado esteja caindo, as empresas continuam crescendo porque são empresas boas, mas a gente sabe que daqui a alguns dias o preço se aquieta ou tende a dar uma recuada também em compensação a tudo que cresceu. Isso é super normal no mercado. Se você já tem um tempo de experiência, você já deve ter percebido isso. Então, vê só, pessoal, a gente tem a Klabin, a gente tem a Suzano e a gente tem a Irani. E essas três empresas, elas têm algo em comum que possivelmente você já deve saber. Você pode, para você que não sabe, você pode estar perguntando: "E o que é isso, Rafael? O que é que essas três empresas têm em comum?" Eu posso disponibilizar para você aqui o site da relação com os investidores, né, de cada empresa, onde explica o que cada uma das empresas fazem, mas bem por cima, essas empresas trabalham com derivados de celulose. Algumas delas também fazem, de certa forma, essa produção da celulose. E como é que faz essa produção da celulose? Algumas dessas empresas compram lotes, né, ou já tem lotes, fazendas, que plantam lá eucalipto, e após essa produção, e após esse plantio do eucalipto, você vai lá e extrai do eucalipto a celulose. Vou pegar aqui, por exemplo, a Irani, só para você ter uma ideia mais ou menos do que a empresa faz, como é a produção. A Irani e a Klabin produzem o papel tipo embalagem. Se eu não estou enganado, a Suzano não trabalha com esse tipo de papel em embalagem, mas aqui tem o procedimento da produção que a Irani faz e que pode ser diferente da Klabin, porque embora a Klabin também produza papel, mas a Klabin vai produzir talvez um outro produto, tá, que a Irani não faça, ou também que a Suzano não faça. Por exemplo, a Suzano, se eu não estou enganado, acho que em 2018, começou a produzir um tipo específico de papel higiênico, coisa que a Klabin e a Irani, se eu também não estiver enganado, até onde eu sei, elas não produzem. Mas aqui está a madeira, entra numa máquina, picota a madeira, depois vem a extração da celulose, após isso, né, depois de outros procedimentos, faz a produção do papel, e aí cada empresa, teoricamente, vai ter um tipo de produção específico. Uma empresa vai produzir papel para imprimir e escrever, outra empresa pode produzir papel de embalagem ou sacos industriais, outra empresa vai produzir papel presente, dentre tantas outras opções de objetos, né, e tipos de coisas que as empresas podem produzir através da celulose. Certas empresas podem ter o seu próprio plantio, né, a sua própria floresta para dali extrair a madeira, após isso extrair a celulose, ou pode também negociar com o próprio plantio, né, com a sua própria floresta. Enfim, no fim das contas, o que essas três empresas têm em comum
é que elas trabalham, digamos que com a mesma matéria-prima, que é a celulose. A maior parte da renda dessas empresas, a maior parte do lucro dessas empresas se deve à celulose e tudo que se pode obter com a celulose. Então é uma empresa que você deve apostar nos seus parâmetros, tá? Para médio ou até curto prazo ou longo prazo, em que você vai encarar se a celulose para o futuro vai ter uma demanda ou não, ou se vai ter uma demanda logo aqui em cima, se vai ter uma demanda para o médio prazo. É algo para você estudar a questão da demanda por celulose e qual dessas empresas é capaz de gerar mais lucro, é capaz de gerar mais renda através do serviço com a celulose. A celulose que, por exemplo, já vi pesquisas apontando que nos próximos 20 anos a demanda, né, a procura por celulose vai ser muito grande, principalmente no ponto da produção de fraldas e principalmente fraldas geriátricas, em que a população mais velha, né, vai crescer, tende a crescer nos próximos anos. Então esse é um dos pontos que pode impactar, certo, empresas que trabalham com celulose. Sem falar que a Europa e a China, né, após a abertura do mercado pós-pandemia, e a abertura do mercado que eu falo, as negociações melhorando pós-pandemia, tá todo vapor tentando de qualquer forma comprar mais celulose e também produtos derivados da celulose. Então, esse é um ponto para se colocar na balança também, se vale ou não ter uma empresa desse segmento em carteira, e a partir disso a gente estudar qual seria a melhor, que daria match com os nossos pensamentos. E agora a gente vai sair um pouquinho da filosofia dessas empresas e ir para partes práticas envolvendo números, tá certo? Então a gente tem aqui a Klabin, a Suzano e a Irani. Então, começando pela Suzano, um ponto interessante é que a Suzano não é a empresa com o maior tempo de experiência aí nesse mercado, mas é a empresa que das três conseguiu obter um patrimônio bem maior, tá certo? Um patrimônio de longe maior do que o da Klabin e de longe também maior do que o da Irani. O patrimônio líquido está em 41 bilhões, valor de mercado 71 bilhões e número de papéis de 1 bilhão 324 milhões. Já a mais antiga no segmento, que é a Klabin, ela deixa a desejar nesse quesito, porque com mais tempo do que a Suzano, apenas colocou um patrimônio líquido de 11 bilhões e um valor de mercado de quase 25 bilhões. Em contrapartida, aumentou bastante o seu número de papéis. Eu não estou aqui para julgar a Klabin, porque eu gosto de analisar o que a empresa vem fazendo nos últimos anos. Nos últimos anos, a empresa vem tendo lucros, que em 2020 foi negativo, tá? Em 2021, 2022 e 2023, tendo lucro positivo, e a distribuição de proventos também da empresa vem aumentando. Por isso, há tanta aposta na Klabin para essa retomada agora de 2024 em diante. Mas qual é o meu medo da Klabin se tornar uma próxima Suzano? Porque a Suzano, tá, desde muito tempo, a empresa meio que estagnou. A empresa teve esse lucro muito bom aqui em 2022, mas a distribuição de proventos foi basicamente, 10%, beirando os 10%. O que, no meu ponto de vista, eu não tenho interesse em ter um ativo na minha carteira que não me remunera bem quando a gente está falando de dividendos. A Suzano tem um yield nos últimos 12 meses de pouco mais de 2%. De longe, isso seria uma empresa que eu queria ter em carteira. E quando a gente olha para a Klabin, é bem verdade que nesse ano 2023, quando encerrar o quarto trimestre, quer dizer, a empresa divulgar os resultados, é bem provável que não vai superar o que foi 2022, isso de longe. Talvez a distribuição de dividendos seja um ponto positivo. Por isso que, quando eu comparo Suzano e Klabin, eu dou um ponto a mais para a Klabin, porque nos últimos anos a empresa vem com a distribuição de dividendos para os acionistas melhor do que a Suzano vem fazendo há muito tempo. Se você pegar toda a distribuição da Suzano nos últimos anos, não é interessante para quem deseja ter um bom rendimento com dividendos
investindo na Bolsa de Valores. Já a Klabin, o que eu percebo é uma forte crescente, tá? Um estreitamento da empresa com o investidor, para o investidor até se animar mais em investir na empresa, porque o que eu vejo é a empresa aumentando a sua distribuição de dividendos. Por isso é o que eu espero que em 2024 a empresa ainda aumente a sua distribuição de dividendos, tá certo? Mas o cenário da Klabin pode se tornar ainda pior do que o da Suzano, justamente por conta do número de papéis que a empresa tem. A empresa tem mais de 5 bilhões e meio de papéis para um lucro menor do que o da Suzano, inclusive, e uma distribuição que não compensa no momento, no meu ponto de vista. Mas mesmo assim, eu estou dando um voto de confiança para a Klabin para esperar como vai ser o seu desempenho em 2024, tá? E as estratégias para os próximos anos. Mas eu não vou negar que no momento, tá, desses 3 segmentos, o que eu vejo com um forte potencial para crescer é a Irani, justamente por conta ainda, né, de ser uma bebezinha aí nesse segmento, um patrimônio líquido baixo, valor de mercado baixo e um número de papéis ainda bem menor do que as outras duas. Por isso, eu imagino que essa empresa pode ter bastante chance nos meus próximos aportes, caso eu deseje deixar a Klabin de lado e mesmo assim continuar no segmento, porque agora dando a minha opinião pessoal, eu imagino que esse segmento de celulose, tá? Eu imagino que esse segmento que essas empresas trabalham, principalmente com derivados de celulose, tendem a crescer bastante, pelo menos aí nos próximos 20 e 30 anos, e vai ser aonde eu vou estar ainda construindo a minha independência financeira, principalmente na questão de aposentadoria. Porque, diga-se de passagem, não é porque eu tivesse condições de já estar aposentado agora que eu iria simplesmente torrar ou estar gastando a vida ou estar gastando dinheiro da forma mais boêmia possível. Eu, particularmente, não sou desse time. Pessoal, o vídeo é esse, tá? Se você tem alguma opinião diferente, deixa aqui algum comentário que possa acrescentar ou nos enriquecer. Deixa aqui que vai ser de bom grado receber seu comentário. E até um próximo vídeo. Tamo junto e abraço.